Um anel. Uma frase dita sem pensar. E um silêncio de décadas, que desabou numa noite qualquer. Ela não sabia que, ao abrir a boca, abriria também a única ferida que sua mãe nunca teve coragem de mostrar. O Terraço Vilaré era o tipo de restaurante onde o silêncio custava caro. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mesas cobertas de linho branco. Taças de vinho alinhadas com precisão. Garfos posicionados com régua. O cheiro do ambiente misturava manteiga francesa com dinheiro antigo, e cada detalhe daquele lugar gritava, sem precisar levantar a voz, que nem todo mundo pertencia ali. Lorena Campos sabia disso melhor do que ninguém. Ela pertencia ali como funcionária, não como convidada. E havia aprendido, nos meses desde que começara a trabalhar no Vilaré, que essa diferença precisava ser respeitada com cada movimento do corpo. Coluna ereta, passos silenciosos, sorriso na medida certa, nem tímido demais, nem familiar demais. Invisível quando necessário. Presente quando chamada. O tipo de presença que serve sem existir. Naquela noite, a mesa 12 estava ocupada por 4 homens de terno. Reunião de negócios disfarçada de jantar. Lorena reconhecia o padrão. Conversas baixas demais para o ambiente, celulares virados para baixo sobre a toalha e atenção discreta de quem sorri por obrigação enquanto calcula por dentro. O homem na cabeceira era diferente dos outros 3. Não pela roupa, que era sóbria como a dos demais. Não pela postura, que também era reta e controlada. Era algo nos olhos. Enquanto os outros gesticulavam, negociavam, tentavam convencer, ele apenas ouvia, com aquela atenção densa de quem não precisa falar, para ser a pessoa mais importante da mesa. Lorena calculou que ele devia ter uma idade considerável, cabelos completamente brancos, mãos grandes e marcadas, o tipo de mão que já carregou o peso de verdade antes de aprender a carregar caneta. Ela se aproximou para recolher as taças vazias. Foi então que viu o anel. Estava na mão direita dele, no dedo anelar. Uma peça incomum. Não era o tipo de joia que se compra em vitrine. Era escura, com uma pedra de cor âmbar profundo, atravessada por uma veia dourada finíssima, encaixada num aro de prata trabalhada com entalhes pequenos nas laterais. O tipo de anel que não tem cópia. O tipo de anel que alguém manda fazer uma vez, para uma única pessoa, por um único motivo. Lorena parou. Não parou de verdade. Os pés continuaram se movendo, as mãos continuaram recolhendo as taças. Mas algo dentro dela parou. Completamente. Como se o coração tivesse reconhecido algo que a cabeça ainda estava processando. Ela conhecia aquele anel. Cresceu olhando para ele. A mão da mãe, numa tarde qualquer, segurando uma xícara de chá na cozinha pequena. A pedra âmbar pegando a luz da janela. Esse anel não sai do meu dedo, Lorena. Nunca. Esse aqui tem uma história que um dia eu te conto. Um dia que nunca chegou. Posso trazer mais água, senhor? A voz de Lorena saiu no tom exato que o treinamento exigia. Calma. Profissional. Nada que denunciasse o que estava acontecendo por baixo. O homem de cabelos brancos levantou os olhos. Tinha um olhar que pesava. Não de arrogância, mas de acúmulo. De quem já viu coisas demais para se impressionar facilmente. Pode, obrigado. Lorena encheu a taça. Estava prestes a recuar quando as palavras saíram. Não foram planejadas. Não passaram por nenhum filtro. Vieram do lugar mais fundo dela. Daquele lugar onde a gente guarda o que não consegue explicar. Com licença, senhor. Eu sei que é uma pergunta fora do lugar. Ela mesma se surpreendeu com o som da própria voz. Os outros 3 homens na mesa viraram o rosto para ela ao mesmo tempo. O homem de cabelos brancos levantou as sobrancelhas ligeiramente. Mas esse anel, minha mãe tem um exatamente igual. O silêncio que caiu sobre a mesa 12 foi diferente do silêncio que reinava no resto do restaurante. O silêncio do Terraço Vilaré era o silêncio do dinheiro. Confortável, controlado, desenhado. O silêncio que tomou conta daquela mesa foi outro tipo. Foi o silêncio de algo que para no ar antes de cair. O homem de cabelos brancos não respondeu imediatamente. Olhou para o próprio anel, depois para Lorena, depois para o anel outra vez. E naquele trajeto curto, anel, garçonete, anel, algo aconteceu no rosto dele que ela não soube nomear na hora. Não era surpresa.
Era mais antigo que isso. Era o rosto de alguém que acabou de ouvir uma batida na porta que jurava que jamais voltaria a soar. Como é o nome da sua mãe? Ele perguntou. A voz saiu diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Como quem segura um copo muito fino com as duas mãos com medo de quebrar. Sueli, Lorena respondeu. Sueli Campos. O homem ficou imóvel. Não por um segundo, por vários. O tipo de imobilidade que não é hesitação, é colapso interno disfarçado de compostura. As mãos pousadas na mesa pararam de qualquer movimento. A respiração ficou diferente. Lorena notou a veia no pescoço dele pulsando mais rápido do que antes. Um dos outros homens à mesa, mais jovem, impaciente, deu um leve tossido. O tipo de tossido que significa voltemos ao que importa. Mas o homem de cabelos brancos não se moveu. Heitor, disse o homem de terno cinza ao lado dele, com uma voz que tentava ser discreta e não era. A gente precisava definir os termos antes de... Desculpa, Heitor disse sem tirar os olhos de Lorena. Me dá um minuto. O tom não foi rude, não foi agressivo, mas tinha uma firmeza que não abria negociação. Os outros três trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa de quem não entende o que está acontecendo, mas entende que não é o momento de insistir. Heitor Vasconcelos se inclinou levemente para a frente. Onde sua mãe mora? Lorena sentiu o coração acelerar. Havia algo naquela pergunta que não era simples curiosidade. Era urgência contida. Era a urgência de alguém que passou muito tempo sem fazer uma pergunta e agora não consegue mais adiar. Aqui na cidade. Por quê? Esse anel, ele disse virando a mão devagar como se estivesse vendo o próprio dedo pela primeira vez. Foi feito por um artesão na cidade de Gravatá, décadas atrás. Um senhor que trabalhava com pedras e metais. Não tinha loja, não tinha vitrine, só trabalhava por encomenda, e só para quem ele conhecia pessoalmente. Lorena não disse nada, mas por dentro a ficha estava descendo. Devagar, pesada, barulhenta. Ele fez 2. Heitor continuou. Somente 2. No mundo inteiro, só existem 2 anéis assim. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Agora tinha peso e forma. Tinha bordas. E o senhor está com um deles, Lorena disse, a voz saindo menor do que pretendia. E sua mãe está com o outro, ele completou. Não era pergunta. Lorena terminou o turno naquela noite como quem atravessa a água. Cada passo mais pesado que o anterior. As palavras da conversa voltando em loop enquanto ela dobrava guardanapos, lavava as mãos, trocava o uniforme no vestiário dos fundos. Só existem 2 anéis assim. 2 colegas conversavam perto dos armários, rindo de alguma coisa que aconteceu numa das mesas. O som do riso chegava amortecido, de outro mundo. Lorena abriu o próprio armário, pegou a bolsa e ficou parada por um instante segurando o fecho sem apertar. Sueli Campos nunca tinha contado a história do anel. Lorena tinha perguntado ao longo dos anos, de criança com a curiosidade ingênua de quem acha tudo bonito, de jovem com a insistência de quem começa a entender que silêncio protege alguma coisa. A resposta era sempre a mesma, dita com um sorriso que não chegava aos olhos. Esse anel tem uma história que um dia eu te conto, minha filha. Um dia. Sempre um dia. Lorena cresceu aprendendo a não perguntar mais. Cresceu entendendo que certas portas, quando a própria mãe não abre, existem por uma razão. E existe um tipo de amor que respeita os segredos de quem a gente mais ama, mesmo quando esses segredos pesam. Mas agora havia um homem com o anel gêmeo do anel da mãe, em carne e osso, sentado a 3 metros dela, numa noite qualquer. E ele conhecia o nome de Sueli, sem que Lorena tivesse dito o sobrenome, sem que tivesse dado qualquer informação além do nome. Ele ouviu Sueli e ficou imóvel como quem leva um choque. Do lado de fora do terraço Vilaré, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Lorena caminhou até o ponto de transporte coletivo com as mãos enterradas nos bolsos do casaco. A noite estava fria, daquele frio seco que resseca os lábios e faz a gente andar mais rápido sem perceber. Ela andava devagar, ao contrário. Precisava pensar. O transporte chegou barulhento e cheio. Ela entrou, ficou em pé segurando na barra, e o trajeto inteiro foi uma conversa silenciosa consigo mesma.
Quem é Heitor Vasconcelos? O nome tinha saído naturalmente durante o jantar, dito por um dos outros homens à mesa. Heitor. Cabelos brancos, anel de pedra âmbar, voz controlada demais para ser de alguém com vida simples. Roupas sem ostentação, mas com aquela qualidade discreta que grita sem abrir a boca. Mãos que fizeram trabalho duro em algum momento da vida. Olhos que carregavam algo que Lorena não sabia nomear, mas reconhecia, porque cresceu vendo o mesmo peso nos olhos da mãe. O transporte parou. Ela desceu. O apartamento ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador, num bairro onde as calçadas eram irregulares e as janelas ficavam abertas até tarde por causa do calor. Lorena subiu as escadas devagar, ouvindo a própria respiração, preparando-se, sem saber bem para quê. Sueli estava acordada. Estava sempre acordada quando Lorena chegava tarde. Ficava no sofá com o abajur pequeno aceso, ou na cozinha aquecendo alguma coisa, ou sentada na varanda minúscula que dava para o corredor externo do prédio. A doença tinha mudado muita coisa, o caminhar, o cansaço, os remédios que ocupavam metade da bancada da cozinha. Mas não tinha mudado isso. A mãe sempre acordada quando a filha chegava. Naquela noite, Sueli estava na cozinha, sentada à mesa, com uma xícara de chá entre as mãos, o olhar perdido no nada daquele jeito que ela tinha às vezes. Não era tristeza visível, era profundidade, como se ela estivesse presente no corpo, mas a mente estivesse navegando a algum lugar que mais ninguém podia alcançar. E o anel estava lá, na mão direita, no dedo anelar, a pedra âmbar pegando a luz fraca da cozinha. Lorena parou na entrada, olhou para o anel, olhou para a mãe e sentiu, pela primeira vez em toda a vida, que aquelas duas imagens, o anel da mãe e o anel do estranho, não eram coincidência. Nunca tinham sido. Mãe, Sueli levantou os olhos. Sorriu com aquele sorriso cansado e verdadeiro que só existe no rosto de quem ama sem reserva. Você demorou hoje. Foi corrido. Lorena colocou a bolsa na cadeira, ficou de pé. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Quando você faz esse rosto, a pergunta nunca é simples, Sueli disse. Mas o tom era manso, sem cobrança. Lorena se sentou à mesa. Olhou diretamente para o anel. E depois, diretamente para a mãe. Hoje à noite, no restaurante, servi um homem. Cabelos brancos, aparência de uma certa idade. O nome dele é Heitor Vasconcelos. Sueli não se mexeu. Mas a xícara de chá parou no ar, a meio caminho entre a mesa e a boca. E ficou ali, suspensa, como se o tempo tivesse congelado ao redor daquelas 3 palavras. Heitor Vasconcelos. Mãe. A xícara desceu devagar. Sueli a colocou na mesa com um cuidado excessivo. O tipo de cuidado que a gente tem quando precisa fazer alguma coisa com as mãos, para não deixar o resto do corpo trair o que está sentindo. Ele tinha um anel. Lorena continuou, os olhos fixos no rosto da mãe. Pedra âmbar, aro de prata com entalhes. Exatamente igual ao seu. E ele me disse que só existem 2 desses no mundo. O silêncio que tomou conta da cozinha era diferente de todos os silêncios que Lorena tinha vivido naquele apartamento. E havia vivido muitos. O silêncio depois da notícia do diagnóstico, o silêncio da madrugada quando a dor não deixava a mãe dormir, o silêncio daquelas manhãs em que as duas fingiam que estava tudo bem para não preocupar uma a outra. Esse silêncio era outro. Era o silêncio de uma represa prestes a romper. Mãe, Lorena disse, a voz saindo menor, mais gentil, sem que ela tivesse planejado. Quem é Heitor Vasconcelos para você? Sueli fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo neles que Lorena nunca tinha visto. Não era só cansaço. Não era só a dor física que a acompanhava havia tanto tempo. Era outra coisa. Era o olhar de alguém que passou décadas carregando um peso sozinha e acabou de perceber que a hora de pousar chegou. Não quando ela planejou. Não do jeito que imaginou. Mas chegou. Lorena, a mãe disse, a voz rouca, daquele jeito que ficava quando a emoção apertava a garganta. Tem muita coisa que eu precisei guardar para me proteger. E para te proteger. Eu sei, mãe. Não, minha filha. Sueli balançou a cabeça devagar. Você não sabe. Você ainda não sabe. E então a mãe fez algo que Lorena não esperava. Tirou o anel do dedo. Pela primeira vez em toda a vida de Lorena, o anel saiu do dedo da mãe.
Sueli o colocou na mesa entre as duas, com o mesmo cuidado com que se pousa algo frágil, algo que se sabe que pode quebrar ao toque errado. Esse anel foi dado a mim, Sueli disse, por um homem que jurou que ia me encontrar de volta, que prometeu que nada ia nos separar. A voz falhou por um segundo, mas ela não parou. E que nunca veio. Lorena olhou para o anel na mesa, para a mão da mãe, agora sem ele, que parecia diferente, mais leve e mais vazia ao mesmo tempo. Sueli continuou, e as lágrimas desceram sem drama, silenciosas, apenas a gravidade fazendo seu trabalho. Alguém garantiu que ele nunca soubesse onde me encontrar. A cozinha ficou completamente quieta. Lorena sentiu o próprio coração bater num ritmo que não era normal. Não era taquicardia de medo. Era taquicardia de entendimento. Da sensação de que o chão que sempre esteve sob seus pés era feito de um material que ela nunca tinha examinado de perto. E agora estava examinando, e descobrindo que era diferente de tudo que imaginou. Mãe, ela disse, e a voz saiu com uma fragilidade que raramente a habitava. Ele estava lá, hoje à noite. E quando eu disse seu nome, ele ficou imóvel. Ele conhecia você. Sueli levou a mão à boca. Os ombros tremeram uma vez, só uma, antes de ela se firmar com aquela força silenciosa que Lorena admirava e nunca tinha sabido nomear direito. Décadas, Sueli sussurrou. Décadas, Lorena. Eu sei. Você não sabe. A mãe olhou para ela, e havia naquele olhar uma mistura de dor e de decisão que Lorena reconheceria até o fim da vida. Você não sabe ainda. Mas vai saber, porque se ele está aqui... Sueli olhou para o anel na mesa, a pedra âmbar brilhando sob a luz fraca da cozinha. Então a hora chegou, e eu não tenho mais forças para segurar isso sozinha. Lorena colocou a mão sobre a da mãe. Nenhuma das duas disse nada por um bom tempo. E o anel ficou ali, entre elas, na mesa da cozinha pequena, carregando uma história que atravessou décadas, que sobreviveu à separação e à dor e ao silêncio, que esperou pacientemente o momento em que uma filha que trabalhava num restaurante de luxo levaria ao colo de um copo de água e olharia para uma mão que conhecia sem saber que conhecia. Lá fora, a cidade dormia. Mas naquela cozinha, alguma coisa havia acordado. E quando acordasse de vez, nunca mais voltaria a dormir. Sueli não começou pelo começo. As pessoas que carregam histórias pesadas raramente começam pelo começo. Começam pelo lugar que dói menos, pelo detalhe periférico, pelo fio mais fino da meada, e vão puxando devagar, como quem remove um curativo que colou na ferida, sabendo que vai doer, mas precisando que doa para poder cicatrizar de vez. Ela começou pela cidade. Eu cresci numa cidade pequena no interior, Sueli disse, a voz baixa, os olhos fixos no anel que ainda descansava sobre a mesa entre as duas. Daquelas onde todo mundo conhece o nome de todo mundo, onde as notícias andam mais rápido que as pessoas e onde certas famílias têm um peso que a gente sente antes mesmo de entender o porquê. Lorena não disse nada. Ficou quieta com aquela habilidade que desenvolveu ao longo dos anos, a habilidade de não interromper a mãe quando ela finalmente abria uma porta que ficara fechada por tempo demais. A família Vasconcelos era uma dessas. Sueli continuou. Terra, gado, negócios que ninguém entendia bem ao certo, mas todo mundo respeitava. O pai era um homem seco, de poucas palavras e muitas decisões. A mãe era elegante daquele jeito antigo, que parece gentileza, mas na verdade é distância. Ela fez uma pausa. E havia 2 filhos, Dirceu, o mais velho, e Heitor. O nome pousou no ar da cozinha como uma pedra jogada em água parada. Eu trabalhava numa pequena confecção de tecidos que ficava perto da propriedade deles, Sueli disse. Não era a melhor vida, mas era honesta, e era minha. O canto da boca esboçou algo que não chegou a ser sorriso. Heitor aparecia às vezes, não para comprar nada. Aparecia e ficava conversando pela janela do balcão, como se tivesse todo o tempo do mundo e nenhum lugar mais importante para estar. Lorena imaginou a cena sem querer, a mãe jovem atrás de um balcão e um rapaz que aparecia não pelo tecido, mas pela pessoa que vendia o tecido. A gente foi se conhecendo devagar, a mãe continuou, sem pressa. Do jeito que as coisas boas costumam crescer, quietas e firmes, sem avisar. A voz afinou por um segundo. Ele era diferente do que eu esperava de alguém da família dele.
Não tinha arrogância. Perguntava as coisas com curiosidade de verdade. Ouvia de verdade. E ria com aquele riso que parecia que ele tinha esquecido por um momento que tinha responsabilidades. A xícara de chá esfriou completamente. Nenhuma das duas percebeu. O anel, Sueli disse, olhando para a peça sobre a mesa. Foi ideia dele. Conhecia um artesão na cidade vizinha. Um senhor que trabalhava com pedras e metais de um jeito que ninguém mais trabalhava. Heitor chegou um dia com os 2 anéis numa caixa de madeira e disse que eram iguais porque o que existia entre a gente era único. E ele queria que a gente carregasse isso, um no dedo de cada um, como um lembrete. Os olhos de Lorena queimaram. Ela piscou devagar. Ele disse que ia conversar com o pai, que ia arrumar as coisas, que havia uma maneira de resolver tudo e que eu precisava confiar nele. A voz de Sueli vacilou pela primeira vez. E eu confiei. Eu confiei com tudo que eu tinha. O que aconteceu, mãe? Sueli respirou fundo. O tipo de respiração que não é calma, é preparação. Ele sumiu. A simplicidade da frase foi mais devastadora do que qualquer elaboração poderia ser. Do dia para a noite, Sueli disse. Sem carta, sem recado, sem nada. A confecção fechou semanas depois, porque o dono decidiu se mudar. Eu fui atrás de respostas e não encontrei nenhuma que fizesse sentido. As pessoas diziam que a família Vasconcelos tinha partido para a cidade grande por causa dos negócios, que Heitor tinha ficado para trás para resolver umas questões e depois seguido. Mas ele nunca apareceu. Ela fechou os olhos por um instante. E eu já carregava você. O silêncio que desceu sobre a cozinha tinha peso físico. Lorena sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de atravessar. Você estava grávida, Lorena disse. Não como pergunta, mas como alguém que ouve o clique de uma fechadura que finalmente abre. Ainda não sabia quando ele desapareceu. Sueli respondeu. Soube depois. Sozinha, sem trabalho, sem nenhuma resposta. A voz não tremia mais. Havia uma firmeza ali que só existe em quem já chorou aquilo até secar e o que sobrou foi estrutura pura. Peguei o anel, peguei o pouco que tinha e fui embora. Vim pra cá. Construí o que pude construir. Criei você do jeito que aprendi, com o que tinha de mais verdadeiro dentro de mim. Lorena estava com as mãos cobertas pelas da mãe, sem ter percebido quando isso aconteceu. Por que nunca me contou? Ela perguntou, e a voz saiu sem acusação, apenas com a dor mansa de quem sempre sentiu que havia um quarto fechado dentro da própria história. Porque eu não sabia se um dia teria uma resposta para te dar junto, Sueli disse. Contar a metade sem saber a outra metade era te entregar uma dor sem resolução. Preferi carregar para mim até ter algo inteiro para oferecer. Lorena enxugou o rosto com as costas da mão. E nunca tentou encontrá-lo? Tentei. Uma vez. Quando você tinha uns anos de criança ainda. Mandei uma carta pelo endereço que alguém me deu, lá na cidade grande. Sueli fez uma pausa que carregava décadas dentro dela. A carta voltou, com uma anotação no envelope dizendo que o destinatário havia se mudado e não havia deixado novo endereço. Ou alguém devolveu antes de chegar, Lorena disse. E havia uma dureza na voz dela que não era raiva da mãe. Era raiva da situação. Da frieza de alguém que decide o destino de 2 pessoas como quem move peças num tabuleiro. Sueli não respondeu. Mas a expressão dela disse que a filha não estava errada. Foi então que Lorena se levantou. Caminhou até a janela. Olhou para o corredor externo sem ver nada, porque o que estava vendo era outro lugar, outra cena. Um homem de cabelos brancos numa mesa de restaurante, a mão imóvel sobre a toalha de linho, o rosto mudando ao som de um nome simples. Sueli. Ele não tinha ficado imóvel por surpresa. Tinha ficado imóvel por reconhecimento. Pelo tipo de reconhecimento que dói, porque confirma que aquilo que a gente tentou deixar para trás nunca foi embora de verdade. Mãe, Lorena disse sem se virar. Ele não sabia. Eu tenho certeza que ele não sabia. Lorena, o jeito que ele ficou quando eu disse seu nome. Ela se virou. Não era o jeito de alguém que escolheu ir embora. Era o jeito de alguém que perdeu alguma coisa e nunca se conformou com a perda. Sueli olhou para a filha por um longo momento. E naquele olhar havia uma guerra silenciosa entre a mulher que aprendeu a sobreviver sem respostas e a mulher que no fundo nunca deixou de querer tê-las. E agora? A mãe perguntou em voz tão baixa que quase não alcançou o outro lado da mesa. Lorena caminhou de volta.
Sentou. Pegou o anel da mesa e o colocou com cuidado de volta na mão da mãe, dedo por dedo, devagar, como quem devolve algo que nunca deveria ter saído do lugar. Agora, ela disse, eu preciso descobrir o que realmente aconteceu, porque se alguém separou vocês de propósito, essa pessoa precisou agir. E quem age, deixa rastro. Sueli olhou para o anel de volta em seu dedo. A pedra âmbar brilhou. E pela primeira vez em décadas, algo no rosto da mãe de Lorena se moveu. Não era esperança ainda. Era algo mais frágil que isso. Era a rachadura numa parede que alguém passa anos acreditando ser sólida e descobre que por baixo havia uma janela esperando para ser aberta. Lá fora, a madrugada avançava em silêncio. Mas, dentro daquela cozinha, uma filha acabava de assumir uma missão que ninguém tinha pedido a ela, e que apenas ela poderia cumprir. Heitor Vasconcelos não dormiu naquela noite. Chegou ao apartamento que mantinha na cidade. Espaçoso, discreto, com a impessoalidade de quem passa mais tempo em trânsito do que em casa, e ficou sentado na poltrona da sala com as luzes apagadas. Não por drama, mas porque certas coisas precisam ser enfrentadas no escuro, onde não há distração, onde o único lugar para olhar é para dentro. Sueli Campos. O nome voltou com uma nitidez que não deveria ser possível depois de tanto tempo. Como uma música que a gente não ouve há décadas e de repente toca em algum lugar, e o corpo inteiro lembra antes que a mente processe. O ritmo, a letra, o cheiro do lugar onde ouviu pela primeira vez. Ele olhou para o próprio anel. Nunca tinha tirado. Em todos esses anos, em todas as situações, reuniões de conselho, viagens internacionais, momentos em que seria mais simples e mais conveniente guardá-lo numa gaveta e fingir que era apenas uma peça antiga sem história, o anel tinha permanecido. As pessoas perguntavam às vezes. Ele respondia com algo vago sobre artesanato de família e o assunto morria ali. Mas a verdade era mais simples e mais pesada do que qualquer explicação. Tirar o anel significaria aceitar que havia perdido. E havia uma parte de Heitor Vasconcelos que sempre se recusou a aceitar aquilo. A garçonete. Ele fechou os olhos e reconstruiu o rosto dela, com a atenção de quem procura algo específico. Lorena. Ela havia dito o próprio nome quando se apresentou no início do serviço, como era protocolo do restaurante. Lorena Campos. Os olhos que tinham algo familiar que ele não conseguiu localizar na hora. Aquela sensação incômoda de reconhecer um rosto sem saber de onde. A forma como ela segurou a postura mesmo depois de fazer uma pergunta que claramente a deixou vulnerável. A firmeza na voz quando ele respondeu. Aquela firmeza que não é ousadia, é coluna criada pela necessidade. Minha mãe tem um exatamente igual. Campos. Sueli Campos. Heitor abriu os olhos no escuro. O coração batia com uma lentidão pesada, como bomba d'água antiga que ainda funciona, mas exige esforço de cada ciclo. Ele precisava pensar. Precisava pensar com cuidado, com ordem, com a disciplina que passou décadas desenvolvendo nos negócios e que agora tentava aplicar sobre algo que não obedecia a nenhuma lógica de planilha ou contrato. Décadas atrás, quando voltou à cidade depois de uma viagem de negócios que havia durado mais do que o previsto, Sueli havia desaparecido. Não da cidade inteira. A confecção onde ela trabalhava tinha fechado. Isso era fato. O dono realmente havia se mudado. Mas Sueli também. Ninguém sabia para onde. Ou ninguém queria dizer. Na época, com a ingenuidade de quem ainda não entendia que nem todo silêncio é inocente, Heitor tinha acreditado que ela havia decidido recomeçar em outro lugar. Havia sido doloroso. Havia sido o tipo de dor que não grita, que apenas ocupa espaço, quieta, permanente, instalada num canto do peito onde a gente aprende a não encostar. Mas nunca, em nenhum momento desses anos todos, havia considerado a possibilidade de que alguém tivesse agido para que ela fosse embora, ou para que ele nunca a encontrasse. Heitor passou a mão pelo rosto, e pela primeira vez em décadas, sentiu que havia uma pergunta que precisava ser feita. Uma pergunta que deveria ter sido feita muito antes, mas que a vida havia atolado debaixo de negócios, de decisões, de uma existência que continuou funcionando mesmo com aquele buraco no centro. E essa pergunta tinha nome: Dirceu. Na manhã seguinte, cedo, o telefone de Heitor tocou. Era Rafaela Monteiro.
Você sumiu no final da reunião ontem. Ela disse, sem preâmbulo, com a objetividade direta que era a marca dela. Os outros dois ficaram esperando sua posição sobre os terrenos do norte. Precisamos fechar isso essa semana. Eu sei, Heitor disse. Você está bem? Uma pausa. Estou. Rafaela Monteiro conhecia Heitor há muitos anos. Era a sócia executiva da holding que administravam juntos. Uma mulher de raciocínio rápido, vocabulário preciso e uma capacidade impressionante de identificar quando algo estava fora do lugar. Ela havia construído a própria carreira do zero, sem nome de família ou herança, e talvez por isso entendia Heitor de um jeito que poucas pessoas conseguiam. Heitor, ela disse, e o tom tinha mudado ligeiramente, ficado menos executivo e mais humano. O que aconteceu ontem à noite naquele restaurante? Silêncio. Os outros comentaram que você parou no meio da reunião por causa de uma garçonete. Ela continuou. Que ficou vários minutos sem falar. Que quando a reunião voltou, você estava em outro lugar. Rafaela. Não vou entrar onde não fui chamada. Ela disse, antes que ele completasse. Só quero saber se você precisa de alguma coisa. Heitor olhou pela janela. A cidade começava a se mover lá fora com a pressa cotidiana de quem tem compromisso, prazo, obrigação. O mundo exterior funcionando em seu ritmo exato, completamente indiferente ao fato de que a noite anterior havia remexido em algo que ele julgava ter aprendido a guardar. Preciso de um endereço, ele disse. Lorena chegou ao trabalho naquela tarde carregando nos olhos o sinal inequívoco de quem não dormiu o suficiente. Não era só o cansaço físico. Era aquele cansaço específico de quando a cabeça não desliga, porque há perguntas demais disputando espaço. Trocou o uniforme, prendeu o cabelo, respirou fundo diante do espelho pequeno do vestiário. Pela manhã, antes de sair, havia ficado sentada à beira da cama da mãe, enquanto Sueli dormia ainda. Olhou para o rosto dela. As marcas que o tempo e a doença haviam desenhado, as mãos sobre o lençol, o anel de pedra âmbar que voltara ao lugar, e sentiu com uma clareza incômoda o quanto a mãe havia envelhecido nos últimos tempos. Não de repente. Devagar, daquele jeito traiçoeiro que faz a gente não perceber porque está perto demais. A doença avançava. Os remédios que ocupavam a bancada da cozinha tinham aumentado nas últimas semanas. As consultas no Centro Médico IP, uma clínica modesta, mas competente, onde o médico que acompanhava Sueli era um homem sério que nunca dourava realidades, haviam ficado mais frequentes. Na semana anterior, o médico havia pedido novos exames com uma urgência discreta que Lorena aprendeu a traduzir. Precisamos de respostas rápidas significava que o tempo não era mais infinito. Era esse pensamento que a acompanhava agora enquanto organizava as mesas para o turno da tarde. Havia uma equação impossível se formando na cabeça dela. A mãe estava correndo contra um relógio invisível e havia um homem em algum lugar nessa cidade que talvez nem soubesse que ela existia. Lorena. A voz do Maitre, seu Aristides, um senhor de cabelos brancos ralos que administrava o salão do terraço Vilaré com a precisão de quem trata aquilo como sagrado, soou do outro lado do salão. Tem alguém na entrada pedindo por você. Lorena ergueu os olhos. Por mim? Pelo nome. Perguntou especificamente pela garçonete Lorena. Ela cruzou o salão com uma tranquilidade que não sentia por dentro. Empurrou a porta envidraçada da entrada. Heitor Vasconcelos estava do lado de fora. Não havia traje executivo dessa vez. Calça simples, camisa aberta no colarinho, sem a formalidade da noite anterior. Parecia menor assim, não fisicamente, mas despido da armadura que o ambiente de negócios constrói ao redor das pessoas. Havia algo quase vulnerável na forma como ele estava parado ali, num ponto de entrada de restaurante, esperando por uma jovem que ele mal conhecia. Eu devia ter pedido seu contato ontem, ele disse, antes que ela abrisse a boca. Me desculpe aparecer assim. Não sabia de outro jeito. Lorena ficou parada, estudando o homem à sua frente com aquela atenção que a mãe também tinha. A atenção de quem aprendeu que as pessoas revelam mais no que não dizem do que no que dizem. Posso ter 5 minutos? Ele perguntou. Ela olhou para trás, para seu Aristides que observava discretamente da entrada do salão. O velho Maitre fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Pode. Lorena saiu. Ficaram de pé numa área lateral do restaurante.
Um corredor descoberto com vasos de plantas que separava o vilaré do edifício vizinho. Um lugar sem glamour, nada a ver com o ambiente interno, mas era privado, e era o que importava. Como a senhora Sueli está? Heitor perguntou. A pergunta chegou direta, sem rodeio, sem a construção diplomática que alguém menos honesto usaria. E havia nela uma urgência contida que desfez em Lorena metade da desconfiança que havia chegado com ela até ali. Por que o senhor quer saber? Ela respondeu, não com frieza, mas com a cautela de quem protege algo precioso. Porque passei a noite inteira pensando, ele disse, e cheguei a uma conclusão que não me dá descanso. Qual conclusão? Heitor olhou para as próprias mãos por um momento. O anel captou um fio de luz da tarde. Quando levantou os olhos, havia neles algo que Lorena reconheceu, porque havia visto no rosto da mãe, na cozinha, na noite anterior. Era a expressão de quem está prestes a dizer uma coisa que não tem como ser desfeita depois. Eu nunca fui embora, ele disse. Você precisa saber disso antes de qualquer outra coisa. Eu nunca decidi ir embora e deixar sua mãe para trás. Quando voltei de uma viagem e ela não estava mais lá, eu procurei. Durante um bom tempo eu procurei. Mas alguém havia apagado os rastros com uma competência que eu, na época, não soube questionar. Lorena sentiu a respiração mudar. E o senhor está dizendo isso porque... Porque essa garçonete que serviu minha mesa ontem tem os mesmos olhos que eu vejo no espelho, ele disse, e a voz falhou exatamente na última palavra. Apenas nela, antes de ele se recuperar. E eu preciso saber se estou enxergando o que acho que estou enxergando. Ou se estou apenas vendo o que quero ver por conta de uma culpa que carrego há tempo demais. O corredor ficou quieto. Do lado de dentro do restaurante, o som abafado de louças e conversas continuava seu ritmo alheio. Lá fora, a cidade seguia. Ali naquele corredor de vasos e paredes sem enfeite, duas pessoas ficaram paradas diante de uma verdade que ainda não tinha nome oficial, mas que as duas já sentiam. Minha mãe está doente, Lorena disse, e as palavras saíram com uma dureza que não era direcionada a ele. Era o tipo de dureza que a gente usa como armadura quando o assunto é grande demais. O tratamento é caro. Eu trabalho aqui e num outro turno em outro lugar. Ela nunca pediu nada a ninguém na vida. Nunca abriu uma porta que não tivesse aberto com as próprias mãos. E passou décadas guardando um segredo que claramente custou muito a ela. Heitor ouvia sem interromper, com aquela atenção densa que ela havia notado na noite anterior. Então, se o senhor está aqui, Lorena continuou, preciso que seja por uma razão verdadeira. Não consigo lidar com mais uma decepção para minha mãe. Ela não tem tempo para se recuperar de decepções. A última frase ficou no ar com um peso que os dois sentiram da mesma forma. Eu entendo, Heitor disse, com uma quietude que não era submissão. Era respeito. E eu não estou aqui para causar dor. Estou aqui porque ontem à noite, pela primeira vez em muitos anos, senti que havia uma chance de entender o que aconteceu. E se houver essa chance, eu não tenho mais idade nem paciência para ignorá-la. Lorena ficou olhando para ele por um momento longo. Estava avaliando, não com desconfiança gratuita, mas com a seriedade de quem sabe que uma decisão errada nesse momento não afeta apenas ela. Tem uma pessoa, ela disse finalmente, que minha mãe mencionou ontem. Alguém que ela acha que pode ter agido para separar vocês. Não disse com certeza, mas o nome ficou no ar de um jeito que não era casual. Heitor não piscou. Dirceu. Não era pergunta. E o fato de que o nome tinha chegado a ele, antes mesmo de Lorena pronunciá-lo, disse mais do que qualquer confirmação verbal poderia dizer. Meu irmão mais velho, Heitor disse, e pela primeira vez desde que chegara, havia algo diferente na voz. Não era raiva. Ainda não. Era o início do entendimento. Aquele momento exato em que a mente começa a rearranjar memórias antigas sob uma luz nova, e o que parecia sem sentido começa, peça por peça, a se encaixar de um jeito que dói. Havia coisas que ele dizia na época, comentários sobre Sueli, sobre o que seria ou não seria adequado. Eu não dei o peso que merecia porque achei que era apenas o jeito dele. Oh, e se não fosse apenas o jeito dele? Então significa que eu ignorei sinais que estavam ali o tempo todo, ele disse. E essa é uma conta que vou ter que ajustar comigo mesmo.
Lorena respirou fundo. Minha mãe não sabe que o senhor veio aqui. Eu sei. E não precisa saber ainda. Ele disse. Não até que haja algo concreto. Ela não merece uma esperança que pode não se confirmar. E ali, naquele corredor sem charme, Lorena sentiu pela primeira vez desde a noite anterior que havia alguém do outro lado que entendia o peso do que estava em jogo. Que não estava tratando aquilo como uma história curiosa ou um acerto de contas pessoal. Que havia, por baixo da compostura e dos cabelos brancos e dos anos de distância, um homem que também havia carregado uma perda. Como eu entro em contato com o senhor? Ela perguntou. Heitor tirou do bolso um cartão simples. Apenas o nome e um número. Sem cargo, sem empresa, sem ostentação. Ela olhou para o cartão e depois para ele. Vou conversar com minha mãe, Lorena disse. Quando ela estiver pronta, eu ligo. Pode demorar o tempo que precisar, ele respondeu. Mas quando se virou para ir embora, parou. Ficou de costas por um segundo, como quem esqueceu algo e está decidindo se volta ou não. E então disse, sem se virar completamente, a voz chegando por cima do ombro. Ela ainda usa o anel? Lorena olhou para o cartão na mão. Nunca tirou, ela respondeu. Em todos esses anos nunca tirou. Heitor ficou parado por um instante que durou mais do que deveria. Depois assentiu, uma vez, devagar, o gesto de alguém que acaba de receber uma informação que transforma algo por dentro sem fazer barulho. E foi embora. Lorena ficou parada no corredor até que os passos dele sumissem. Depois olhou para o cartão de novo. Depois olhou para o anel imaginário no próprio dedo. O anel que a mãe nunca tirou. Que atravessou décadas de silêncio, de dor, de recomeço forçado. Que esperou. Havia naquela espera silenciosa de uma peça de prata com pedra âmbar mais fidelidade do que em muitas palavras que o mundo diz em voz alta. Lorena guardou o cartão no bolso do uniforme. Voltou para dentro. Tinha um turno para cumprir, mesas para servir, taças para encher, sorrisos para medir. O trabalho que pagava os remédios da mãe, que mantinha a luz acesa no apartamento do terceiro andar, que sustentava os dois enquanto o mundo seguia girando, sem se importar com as histórias que aconteciam dentro das cozinhas pequenas. Mas debaixo de tudo isso, quieta e firme como raiz que ninguém vê, havia uma decisão tomada. Ela ia encontrar Dirceu Vasconcelos e ia descobrir o que ele fez. Encontrar Dirceu Vasconcelos não foi difícil. Pessoas com dinheiro antigo e necessidade de controle raramente se escondem. Elas se expõem em lugares específicos, cuidadosamente selecionados, onde o poder que carregam pode ser visto pelas pessoas certas. O nome Vasconcelos aparecia em associações comerciais, em conselhos de entidades rurais, em fotografias antigas de eventos beneficentes onde homens de terno sorriam para câmeras com o conforto de quem nunca precisou se preocupar com o que aparece no retrato. Lorena passou dias juntando fragmentos. Não tinha acesso a ferramentas sofisticadas nem a contatos influentes. Tinha o que sempre teve: persistência, atenção aos detalhes e a capacidade de fazer perguntas sem parecer que estava fazendo perguntas. Conversou com uma colega mais antiga do Vilaré, que conhecia meio mundo naquela cidade. Vasculhou registros públicos disponíveis numa biblioteca municipal que cheirava a papel velho e funcionava com uma lentidão que testava qualquer paciência. Cruzou informações com a naturalidade de quem resolve um problema prático, porque era exatamente isso que estava fazendo. O que encontrou sobre Dirceu pintou um retrato que não surpreendeu, mas confirmou. Mais velho que Heitor por alguns anos, Dirceu Vasconcelos havia assumido os negócios da família após o falecimento do pai. Expandiu, diversificou. Construiu ao redor do nome Vasconcelos uma estrutura que misturava terra, comércio e influência regional, com a habilidade de quem entende que poder verdadeiro não precisa de holofote, precisa de raiz. Era casado, tinha filhos adultos, frequentava os mesmos círculos há décadas. Uma vida aparentemente sólida, construída tijolo a tijolo sobre uma fundação que Lorena agora suspeitava estar podre em algum ponto específico. O endereço não era segredo. Dirceu mantinha um escritório numa cidade vizinha. A mesma cidade pequena do interior, onde Sueli havia trabalhado na confecção de tecidos, onde os dois anéis tinham uma história, onde tudo havia começado.
e sido interrompido. Lorena não foi sozinha. Não havia planejado contar a Rafaela. Mas quando a sócia de Heitor a ligou, tendo conseguido o número através do próprio Heitor, com a explicação direta de que precisava conversar com você antes que você faça algo sem informação suficiente, Lorena ouviu o que a mulher tinha a dizer. Rafaela Monteiro falou com a objetividade de quem apresenta fatos, não opiniões. Disse que conhecia Heitor há anos suficientes para entender que o que havia acontecido naquela noite no restaurante não era episódio comum, que havia visto o homem atravessar situações difíceis com uma estabilidade que às vezes parecia sobre-humana e que pela primeira vez havia visto algo diferente nele. Não fraqueza, mas a exposição de algo que havia ficado guardado por tempo demais. Ele não me contou os detalhes, Rafaela disse ao telefone, mas me pediu para ajudá-la se você precisasse. E acho que você vai precisar. Por quê? Lorena perguntou. Porque Dirceu Vasconcelos não é o tipo de homem que recebe visitas inesperadas sem reagir. E você vai aparecer lá sem avisar, sem respaldo, sem nada além de perguntas que ele não vai querer responder. Uma pausa. Como a senhora sabe que eu vou aparecer lá? Porque você tem os olhos do Heitor, Rafaela disse, com uma simplicidade que não era lisonja, era diagnóstico. E ele também nunca esperou ter respaldo suficiente para fazer o que precisava ser feito. É genético, aparentemente. Lorena ficou em silêncio por um momento. Você vai me acompanhar? Ela disse finalmente. Já estou no carro. Rafaela respondeu. O escritório de Dirceu Vasconcelos ficava no andar superior de um sobrado antigo no centro da cidade vizinha. Fachada de pedra, janelas altas, o tipo de construção que envelhece com dignidade porque foi feita para durar. Uma placa discreta ao lado da porta indicava apenas o nome e a atividade. Administração de Propriedades Rurais. Rafaela era uma mulher na casa dos 40 e poucos anos, de postura reta e olhar que avaliava tudo, sem demonstrar que estava avaliando. Lorena a reconheceu imediatamente como o tipo de pessoa que entra numa sala e muda silenciosamente o peso do ambiente. Não por intimidação, por presença. Você fala, Rafaela disse enquanto subiam a escada. Eu observo. Se ele começar a fechar, eu entro. Lorena assentiu. A secretária, uma mulher de meia idade com expressão eficiente, informou que o senhor Dirceu estava em reunião. Rafaela entregou um cartão com o nome da holding e disse, com uma cortesia que tinha aço por baixo, que aguardariam. Esperaram menos do que o previsto. Dirceu Vasconcelos apareceu na porta do escritório interno com a expressão de quem foi interrompido, e está medindo se a interrupção justifica a paciência. Era um homem de físico pesado, cabelos grisalhos cortados rente, mãos grandes que denunciavam uma vida que não começou atrás de mesa. O rosto tinha aquela dureza específica de quem passou décadas tomando decisões que afetavam outras pessoas e desenvolveu com o tempo a capacidade de não pensar muito sobre isso. Quando viu Rafaela, reconheceu o nome no cartão. Era impossível estar nos círculos em que estava sem conhecer a holding Vasconcelos. O olhar se ajustou com cautela calculada. Quando viu Lorena, o olhar fez algo diferente. Algo que durou apenas um segundo. Rápido demais para ser intencional. Uma contração mínima ao redor dos olhos, um ajuste quase imperceptível na postura. O tipo de reação que o corpo produz quando reconhece algo que a mente ainda está decidindo como tratar. Que prazer, ele disse com uma cordialidade que estava certa em todos os detalhes externos e completamente errada em tudo que estava por baixo. Entrem, por favor. O escritório tinha estantes de madeira escura até o teto. Uma mesa robusta no centro e duas cadeiras de couro do lado oposto. Dirceu se sentou no próprio lado, Rafaela e Lorena no outro. A configuração era a de uma reunião de negócios, e isso parecia ser exatamente o que Dirceu pretendia, manter o controle do enquadramento. A que devo a visita? Ele perguntou, os olhos indo de uma para outra com aquela atenção distribuída de quem quer parecer aberto, mas está na verdade fazendo leitura. Meu nome é Lorena Campos, ela disse. Sou filha de Sueli Campos. O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo certo para dizer tudo que Dirceu não disse. Ele não perguntou quem era Sueli. Não franziu a testa como quem busca na memória. Não fez nenhum dos gestos naturais de alguém que ouve um nome desconhecido. Ficou parado.
Apenas parado. E esse não movimento foi a resposta mais reveladora que poderia ter dado. Que bom que está bem. Ele disse finalmente com uma voz que havia perdido um grau da cordialidade inicial. Faz muito tempo. Faz. Lorena concordou. Tempo suficiente para que minha mãe acreditasse que Heitor havia escolhido ir embora. Tempo suficiente para que ela criasse uma filha sozinha sem entender o motivo do abandono. Ela fez uma pausa curta. Tempo suficiente para que eu crescesse sem saber quem era meu pai. A palavra pousou sobre a mesa como uma pedra lançada em vidro. Pai. Dirceu não se mexeu. Mas algo nos olhos dele, algo que estava sendo mantido no lugar com esforço, cedeu 1 milímetro. Lorena, ele disse, com uma cuidado que soava à distância de quem escolhe as palavras como quem escolhe o terreno onde vai pisar. Há muitas coisas que você não sabe sobre aquela época. Então me conta, ela respondeu, com uma tranquilidade que custou mais do que aparentava. Porque minha mãe está doente. E o tempo que ela tem é real e limitado. E eu não vou sair daqui sem entender o que aconteceu. Rafaela, ao lado dela, não disse nada. Mas Lorena sentiu a presença dela como se sentiu um apoio sólido. O tipo que não precisa de palavras para existir. Dirceu olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Eram as mãos de um homem mais velho agora, marcadas, um pouco rígidas, com aquela permanência física que os anos impõem sobre tudo. Quando levantou os olhos, havia neles algo que Lorena não esperava. Não era negação. Era cansaço. O cansaço de carregar algo por tempo demais. Meu pai, Dirceu começou, a voz baixando um tom sem que ele parecesse perceber. Era um homem que acreditava que certas coisas precisavam ser preservadas. O nome da família, a posição, as alianças certas. Ele respirou fundo. Quando ficou sabendo do que havia entre o Heitor e a Sueli, não ficou satisfeito. Insatisfeito a ponto de agir. Lorena disse. Ele era assim. Dirceu respondeu. Quando via algo que julgava errado para a família, agia. Sem discussão, sem consulta. Agia e considerava resolvido. E o senhor? Lorena perguntou. E havia na voz dela um fio tenso. Aquela tensão de quem está a um passo de algo que vai mudar a forma como vê o mundo. O senhor apenas assistiu? A pergunta ficou no ar. Dirceu olhou para ela por um longo momento. E Lorena viu. Viu com a clareza dolorosa de quem esperava que a resposta fosse outra. Que a expressão dele não era de homem inocente que apenas testemunhou. Era de homem que participou. Que talvez tenha dito a si mesmo por décadas que havia razões suficientes. Que talvez tenha encontrado uma maneira de enquadrar o que fez de um jeito que coubesse na própria consciência. Eu era mais novo, ele disse. E errei. 3 palavras. Lorena sentiu a garganta apertar. O senhor errou como? Ela perguntou, a voz saindo menor. Sueli havia escrito uma carta. Dirceu disse. E agora as palavras saíam devagar, pesadas, como quem remove algo de um lugar onde ficou muito tempo comprimido. Meu pai interceptou. Me passou. Me pediu para resolver. Disse que o Heitor precisava estar focado em coisas mais importantes. Que aquilo era uma distração. E o senhor devolveu a carta, Lorena disse. Não era pergunta. Devolvi. Com uma anotação que dizia que ele havia se mudado sem deixar endereço. O escritório ficou completamente silencioso. Rafaela, ao lado de Lorena, fechou os olhos por um segundo. Apenas um. Depois os abriu e a expressão voltou ao lugar. Lorena não fechou os olhos. Ficou olhando para Dirceu com uma fixidez que não era ódio, era algo mais complexo. Era o olhar de quem está processando em tempo real a equação de uma vida inteira sendo reescrita por uma confissão de 3 minutos. Uma carta. Uma carta devolvida por um homem que achou que tinha o direito de reescrever o destino de outras pessoas. Minha mãe esperou, Lorena disse, a voz saindo com uma firmeza que custou cada músculo do rosto. Esperou por um homem que estava procurando por ela sem saber que a procura estava sendo bloqueada. Criou uma filha sozinha. Adoeceu. Nunca teve a resposta que merecia. Dirceu não respondeu. E o Heitor? Ela continuou. O senhor nunca contou para ele? Não. Por quê? Uma pausa longa. A mais longa do encontro. Porque no começo eu achava que havia feito o certo. Dirceu disse.
com uma honestidade tardia que era, ao mesmo tempo, insuficiente e necessária. E quando entendi que não tinha feito, já havia tempo demais. E eu não soube como voltar atrás. Lorena se levantou, não com brusquidão, com aquela lentidão controlada de quem precisa de um momento para não deixar o peso interno vazar para fora de forma que ela se arrependesse depois. Minha mãe não tem tempo para esperar que o senhor descubra como voltar atrás, ela disse. Mas o senhor tem a obrigação de olhar para o Heitor e dizer o que me disse agora. Não para me devolver nada, não para consertar o que não tem mais conserto, mas porque ele passou décadas carregando uma perda que o senhor causou. E ele merece saber a verdade. Ela se virou para sair. Lorena, a voz de Dirceu chegou por trás, mais velha, mais quebrada do que qualquer momento da conversa anterior. Ela parou. Não se virou. Você tem os olhos do meu irmão, ele disse. Sempre soube que podia existir uma filha. Sempre soube. E viver com isso não foi simples. Não, Lorena respondeu sem se virar, a mão na maçaneta. Não foi simples para ninguém. Mas a única pessoa que viveu com isso sem ter escolhido foi a minha mãe. Abriu a porta e saiu. Rafaela a seguiu em silêncio. Desceram a escada juntas, sem dizer nada. Só quando chegaram à calçada, sob o sol da tarde daquela cidade que guardava o começo de tudo, Lorena parou. Respirou. Uma vez. Duas. Rafaela colocou a mão no ombro dela por um segundo. Um gesto breve, sem palavra, que dizia exatamente o que precisava ser dito. Agora, Lorena disse, quando a voz voltou ao lugar. Eu preciso ligar para o Heitor. Heitor atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando, como se soubesse, de alguma forma que não cabia em nenhuma explicação racional, que aquele dia seria diferente dos outros. Lorena, ele disse, apenas isso. Preciso falar com o senhor, ela respondeu. Não por telefone. Uma pausa brevíssima. Me diz onde você está. Encontraram-se numa praça no centro da cidade vizinha. Um lugar aberto, com bancos de madeira sob árvores antigas, que faziam sombra generosa sobre o calçamento de pedra. Rafaela ficou à distância, sentada num banco mais afastado, dando a eles o espaço que a situação exigia sem abandonar a presença que havia prometido. Heitor chegou antes de Lorena terminar de atravessar a praça. Estava de pé, as mãos nos bolsos, olhando para ela caminhar na direção dele com uma expressão que ela não soube classificar de imediato. E só entendeu depois, quando tudo já havia sido dito. Era a expressão de quem está prestes a ouvir algo que vai reorganizar tudo. Sentaram-se no mesmo banco. O sol da tarde filtrava pelas folhas acima e desenhava padrões irregulares no chão. Em volta, a vida cotidiana seguia. Uma criança correndo, um casal caminhando devagar, pombos disputando espaço numa fonte próxima. O mundo completamente alheio ao que estava acontecendo naquele banco específico. Encontrei Dirceu, Lorena disse, sem preâmbulo. Heitor não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, uma vez, como quem confirma algo que já havia calculado como possibilidade. Ele confirmou. Ela continuou. Minha mãe escreveu uma carta. Seu pai interceptou e passou para ele resolver. Dirceu devolveu com uma anotação falsa dizendo que o senhor havia se mudado sem deixar endereço. O silêncio que Heitor guardou depois disso não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem tem coisas demais e nenhuma delas cabe em palavras imediatas. Lorena observou o perfil dele. Viu o maxilar apertar. Viu as mãos, que estavam sobre os joelhos, fecharem-se lentamente e depois se abrirem de novo. Viu os olhos, aqueles olhos que ela havia reconhecido no espelho da própria história, fixarem-se em algum ponto à frente que não era a praça, não era a fonte, não eram os pombos. Era o passado. Eu procurei por ela. Heitor disse, a voz chegando de um lugar fundo e controlado. Voltei da viagem e a confecção estava fechada. Perguntei no armazém do lado. Perguntei na farmácia da esquina. Perguntei para todo mundo que achei que pudesse saber. Ninguém sabia de nada. Ou ninguém queria dizer. Uma pausa. Quando fui falar com o meu pai, ele me disse que Sueli havia decidido ir embora. Que era melhor assim. Que eu precisava me concentrar no que importava. E o senhor acreditou. Lorena disse sem julgamento. Ah, não quis acreditar. Ele respondeu.
Mas também não soube como não acreditar. Eu era mais jovem, e havia uma estrutura ao meu redor que era maior do que minha capacidade de questionar naquele momento. A voz falhou ligeiramente, apenas numa sílaba, antes de se firmar. Essa é uma conta que pago comigo mesmo até hoje. Lorena olhou para as próprias mãos. Havia uma questão que precisava ser feita. A maior de todas. A que havia chegado a esse banco carregando desde a noite em que a mãe tirou o anel do dedo pela primeira vez. Heitor, ela disse, e usou o nome sem o senhor pela primeira vez, sem ter planejado, porque o momento havia tornado qualquer formalidade pequena demais. O senhor sabe o que eu estou tentando dizer desde o começo dessa conversa? Ele se virou para olhar para ela. E havia naquele olhar uma resposta que antecedeu qualquer palavra. Uma resposta que vivia nele desde a noite do restaurante, desde o momento em que viu os olhos dela e sentiu aquele reconhecimento que não tinha endereço, mas tinha certeza. Sei, ele disse. A palavra saiu simples, inteira, sem rodeio. Eu precisava ouvir de você, ele completou. Mas eu sei. Lorena sentiu algo se mover dentro dela. Não era alívio, não era alegria, não era nenhuma das emoções que ela havia imaginado para esse momento nas últimas noites sem dormir. Era algo mais parecido com o fim de uma tensão muito antiga, como quando a gente carrega um peso por tanto tempo que os músculos se acostumam com ele, e só percebe o quanto pesava quando finalmente pousa. Minha mãe não sabe que vim aqui, ela disse. Não sabe que encontrei Dirceu. Não sabe que estou conversando com o senhor agora. Por que não contou? Porque ela passou a vida inteira protegendo as outras pessoas das coisas difíceis. Lorena respondeu. É a vez de alguém proteger ela. Heitor ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que um momento. E havia naquele olhar algo que Lorena só conseguiria descrever muito depois, para si mesma, numa noite quieta. Era o orgulho. O tipo específico e devastador de orgulho que só existe quando a gente vê em outra pessoa uma qualidade que admira profundamente. E descobre ao mesmo tempo que essa pessoa é sua. Como ela está? Ele perguntou, e a voz saiu diferente, mais exposta, sem a compostura que havia mantido até ali. Lorena demorou 1 segundo para responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque o que havia para dizer era pesado, e ela precisava de um instante para escolher carregar aquilo do jeito certo. Ela está lutando, disse. A doença avança devagar, mas avança. Os remédios controlam, mas não resolvem. Ela acorda todo dia e escolhe continuar, e isso custa mais do que qualquer pessoa de fora consegue ver. Uma pausa. Mas ela ainda é a pessoa mais inteira que eu conheço. A dor nunca quebrou o que ela é por dentro. Heitor fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não era mais apenas o peso do passado. Era a urgência do presente. A clareza de quem acabou de entender que o tempo não é recurso infinito. E nunca foi, mas às vezes a gente precisa que alguém diga isso de frente para que a verdade atravesse de verdade. Eu quero vê-la, ele disse. Eu sei, Lorena respondeu. Mas não se ela não quiser. Não se isso for causar mais dor do que já existe. Lorena olhou para ele, para os cabelos brancos, para as mãos grandes, para o anel que havia permanecido no dedo enquanto décadas passavam, e o mundo mudava, e 2 pessoas carregavam cada uma a sua metade de uma história que nunca teve conclusão. Deixa eu falar com ela primeiro, ela disse. Do jeito certo, no tempo certo. Heitor assentiu. Ficaram sentados em silêncio por alguns instantes. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 estranhos que acabaram de descobrir que não são estranhos, e estão aprendendo em tempo real o que isso significa. Posso te perguntar uma coisa? Lorena disse. Pode sempre. Por que nunca tirou o anel? Heitor olhou para a pedra âmbar que captava a luz filtrada pelas árvores. Demorou para responder. Não porque estivesse escolhendo as palavras, mas porque estava sendo honesto. E honestidade às vezes precisa de espaço para se organizar. Porque tirar o anel seria dizer que aquilo não tinha sido real. Ele respondeu finalmente. E foi a coisa mais real que eu já vivi. Uma pausa curta. Nenhuma conquista que veio depois. Nenhum negócio bem-sucedido. Nenhuma decisão acertada preencheu aquele espaço. Eu aprendi a viver com ele vazio.
mas nunca fingi que estava cheio. Lorena sentiu a garganta apertar com aquela pressão específica que antecede as lágrimas. E prendeu. Não era a hora. Mais tarde, quando estivesse sozinha, quando pudesse deixar aquilo sair sem precisar ser forte. Levantou-se do banco. Eu te ligo, ela disse usando o tu pela primeira vez também, com a mesma naturalidade involuntária de antes. Como se a língua soubesse de algo que a cabeça ainda estava assimilando. Heitor se levantou também. Ficou de pé na sua altura completa, aquela figura que misturava peso e cansaço e uma dignidade que os anos não haviam apagado. Lorena, ele disse. Ela parou. Obrigado. Por não ter desistido de procurar. Uma pausa. Eu não teria tido coragem de fazer o que você fez. Lorena o olhou por um segundo longo. Teve, ela respondeu. O senhor apenas esperou mais tempo do que deveria. E foi embora. Atravessou a praça de volta, sentindo o sol na nuca e o peso de tudo que havia acontecido naquele banco simples de madeira. Atrás dela, sabia sem olhar, Heitor continuava parado, assistindo ela ir embora com aquela imobilidade de quem está guardando uma cena para não esquecer. Rafaela a alcançou no meio da praça, andando ao lado sem perguntar nada. Só quando chegaram ao carro, Lorena falou. Ela precisa saber, disse. Hoje. Rafaela colocou a chave na ignição. Então vamos, respondeu. Lorena chegou em casa antes do anoitecer. Subiu as escadas do prédio devagar, não pelo cansaço físico, mas porque cada degrau carregava o peso do que estava prestes a acontecer. Havia ensaiado a conversa no carro, enquanto Rafaela dirigia em silêncio com aquela habilidade de reconhecer quando a presença mais útil é a que não interfere. Havia construído frases, escolhido palavras, planejado pausas, e ao pousar a mão na maçaneta da porta, percebeu que nada do que havia ensaiado serviria. Certas conversas não cabem em ensaio. Sueli estava na varanda minúscula. Sentada na cadeira de palha que havia sobrevivido a 3 mudanças e 2 décadas, com um chale fino sobre os ombros e o olhar perdido na direção do corredor externo. O anel de pedra âmbar captava os últimos fragmentos da luz da tarde. Ela se virou quando ouviu a porta. Leu o rosto da filha antes que Lorena abrisse a boca. Porque mãe lê filho assim, com os olhos, com o corpo inteiro, com aquela antena que não precisa de sinal explícito. Lorena, disse, com aquela voz que havia ficado mais fina com o passar do tempo, mais cuidadosa, como se o corpo soubesse que precisava economizar. O que foi? Lorena puxou a cadeira pequena que ficava encostada na parede e sentou de frente para a mãe, tão perto que seus joelhos quase tocavam os de Sueli. Pegou as mãos dela, aquelas mãos que haviam costurado, lavado, cozinhado, curado e construído uma vida inteira, sem pedir ajuda a ninguém. Mãe, ela disse, eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você ouça tudo antes de responder. Sueli ficou quieta. Assentiu. E Lorena contou. Contou sobre os dias de pesquisa, sobre Rafaela, sobre o escritório de fachada de pedra na cidade vizinha. Contou sobre Dirceu sentado do outro lado de uma mesa robusta, sobre a expressão que ele fez quando ouviu o nome Sueli, aquele não movimento que revelou tudo antes de qualquer palavra. Contou sobre a carta, sobre a anotação falsa, sobre o pai de Heitor que havia mandado resolver e o irmão mais velho que havia obedecido achando que fazia a coisa certa. Contou sobre a praça, sobre Heitor de pé, esperando antes que ela atravessasse o caminho inteiro. Sobre o que ele disse a respeito do anel, foi a coisa mais real que já vivi. Sueli não interrompeu uma única vez. Ficou ouvindo com aquela imobilidade de quem está recebendo algo grande demais para processar em movimento. As mãos de Lorena, cobrindo as dela, permaneceram imóveis também. 2 gerações paradas no tempo enquanto décadas de silêncio eram desfeitas palavra por palavra. Quando Lorena terminou, o único som na varanda era o vento morno que subia do corredor, carregando o cheiro de comida de algum apartamento vizinho e o som distante da cidade que não parava. Ele nunca foi embora, Sueli disse. Não era pergunta. Era uma mulher refazendo uma equação que havia carregado errada por toda uma vida. Nunca, Lorena confirmou. Sueli fechou os olhos.
E o que aconteceu no rosto dela naquele momento era o tipo de coisa que não tem nome preciso. Não era a alegria. Era cedo demais para isso. E havia dor demais no caminho para que a alegria chegasse limpa. Não era alívio simples. Era mais profundo, mais antigo. Era o rosto de uma mulher que passou décadas carregando a convicção silenciosa de que havia sido abandonada e que acabava de descobrir que essa convicção era mentira, que o amor que ela havia guardado como relíquia de algo que terminou era, na verdade, relíquia de algo que nunca teve a chance de continuar. Uma lágrima desceu, depois outra. Sem soluço, sem drama. Apenas gravidade fazendo seu trabalho sobre olhos que já choraram aquilo muitas vezes, mas nunca com essa explicação. Minha vida inteira. Ela sussurrou. Eu pensei que havia sido pouco, que havia algo em mim que não foi suficiente para fazê-lo ficar. Mãe, Lorena disse, a voz saindo partida. Deixa, Sueli disse, apertando as mãos da filha. Não é tristeza. É como tirar um espinho que ficou enterrado fundo por tanto tempo, que a gente esqueceu que doía até ele sair. Ficaram assim por um tempo, a varanda pequena contendo algo que era maior do que o espaço. Então Sueli abriu os olhos e olhou para a filha com aquela firmeza que a doença havia tornado mais visível, não menos, como se ao despojar tudo o que era supérfluo, o que restava era apenas o essencial. E o essencial em Sueli Campos sempre havia sido força. Ele quer me ver, ela disse. Também não era pergunta. Quer. E você? Sueli inclinou a cabeça levemente. O que você quer, minha filha? Lorena demorou um segundo. Não porque não soubesse, mas porque a resposta merecia ser dita com cuidado. Quero que você tenha a resposta que merecia ter recebido há muito tempo, ela disse. O resto a gente vai aprendendo. Sueli olhou para o anel. Passou o polegar sobre a pedra âmbar com aquele gesto que Lorena havia visto 1000 vezes ao longo da vida. Automático, quase inconsciente, como se a mão procurasse aquela textura específica quando o coração precisava se ancorar em algo. Marca para amanhã, ela disse. Heitor chegou pontualmente. Lorena o esperava na porta do prédio. Quando o viu descer do carro, aquela figura de cabelos brancos que havia começado tudo numa noite de lustre de cristal e taças alinhadas, sentiu algo que não havia sentido em nenhum dos encontros anteriores. Nervosismo. Não por ela. Por eles dois. Pela mulher lá em cima que havia passado a manhã arrumando o cabelo 3 vezes, trocando de blusa 2 vezes, e dizendo que não estava nervosa enquanto as mãos a desmentiam a cada movimento. Heitor parou diante de Lorena. Estava diferente daquele dia na praça. Não na aparência, mas em algo interno, algo que havia descido um grau na direção da vulnerabilidade. Como se ele tivesse passado a noite desmontando armaduras que não sabia mais que usava. Ela sabe de tudo? Ele perguntou. Tudo, Lorena confirmou. Ele assentiu. Respirou. Olhou para a fachada do prédio como quem olha para uma altura que vai escalar e está medindo com honestidade se tem o preparo que precisa. Vamos, Lorena disse. Subiram as escadas em silêncio. 3 lances. Cada degrau pesando de um jeito diferente nos pés de cada um. Quando chegaram à porta do apartamento, Lorena colocou a chave na fechadura, abriu e recuou um passo. Ela está na sala, disse, e ficou do lado de fora. Heitor olhou para ela. Uma pergunta nos olhos. É de vocês, Lorena disse, com uma simplicidade que resolveu tudo. Eu estou aqui. Sueli estava sentada no sofá. Havia escolhido o lugar com o cuidado silencioso de quem pensa em cada detalhe sem admitir que está pensando. A luz da janela chegava do ângulo certo. O xale estava dobrado ao lado, não sobre os ombros, porque havia decidido não parecer mais frágil do que se sentia, mesmo que a fragilidade fosse real. Quando a porta se abriu e Heitor entrou, ela não se levantou imediatamente. Ficou parada, olhando para ele. E ele ficou parado, olhando para ela. Havia décadas naquele espaço entre os dois. Décadas de vidas vividas em direções diferentes, de escolhas feitas sem ter todas as informações, de dores que ficaram sem explicação por tempo demais. Havia uma jovem de confecção de tecidos e um rapaz que aparecia não pelo tecido, e uma caixinha de madeira com 2 anéis,
e uma promessa dita com a convicção de quem ainda acredita que o mundo funciona do jeito que deveria. E havia também, por baixo de tudo isso, algo que o tempo não havia conseguido apagar, porque certas coisas não apagam. Ficam, quietas, fundas, permanentes como raiz. Sueli se levantou devagar. Heitor atravessou a sala. Não houve discurso. Não houve a frase longa e elaborada que qualquer roteiro convencional colocaria ali. Houve apenas dois seres humanos que se encontraram no meio de uma sala pequena, num apartamento de terceiro andar sem elevador, e ficaram de frente um para o outro com o peso inteiro de tudo que havia sido perdido e de tudo que ainda estava ali. Sueli, ele disse, e a voz saiu do lugar mais fundo que uma voz pode sair. Ela não respondeu com palavras. Colocou a mão no rosto dele, a mão com o anel, a mão que havia carregado aquela pedra âmbar por décadas, e a mão dele veio cobrir a dela, e os dois ficaram assim. Heitor fechou os olhos. Os ombros, que haviam sustentado a postura controlada por todos esses anos todos, desceram 1 centímetro, apenas num abandono mínimo e devastador da compostura que ele havia mantido como última defesa. Eu procurei, ele disse, a voz falhando na última palavra. Eu sei, ela respondeu. Lorena me contou. Eu não sabia da carta. Eu juro que não sabia. Eu sei, Sueli repetiu. E havia no tom dela algo que era perdão. Não o perdão fácil de quem esquece, mas o perdão duro e real de quem entende que a vida é complicada e as pessoas erram, e segurar mágoa por coisas que a outra pessoa não fez não serve a ninguém. Uma lágrima desceu no rosto de Heitor. Apenas uma. O tipo de lágrima que leva uma vida inteira para chegar. Sueli a enxugou com o polegar, com aquele gesto manso de quem cuida, com aquele gesto que ela havia feito inúmeras vezes no rosto da filha ao longo dos anos e que agora fazia em alguém que havia sido perdido e havia sido encontrado. Sentaram-se juntos no sofá. Ficaram conversando por horas. Do lado de fora, na varanda, Lorena sentou na cadeira de palha da mãe e olhou para o corredor externo com a mesma ausência de olhar que havia visto tantas vezes no rosto de Sueli. Entendia agora o que aquele olhar era. Não era tristeza. Era o lugar onde a pessoa vai quando está processando algo grande demais para o mundo visível. Às vezes, o som das vozes chegava até ela, baixo, impossível de entender as palavras, mas com um ritmo que ela reconheceu. Era o ritmo de duas pessoas que têm muito a dizer e estão descobrindo que o tempo, mesmo que limitado, ainda existe. Quando Heitor saiu, a tarde havia se transformado em noite. Passou pela varanda antes de ir. Parou ao lado de Lorena, que se levantou instintivamente. O rosto dele estava diferente. Não tinha como descrever de outro modo. Estava diferente. Como se algo que havia ficado tensionado por dentro tivesse encontrado, finalmente, onde pousar. Ela me contou sobre o tratamento, ele disse. Sobre os remédios, sobre as consultas. Lorena não respondeu esperando. Eu quero ajudar, ele disse, e levantou a mão antes que ela pudesse falar. Não como favor, não como compensação, como alguém que esteve ausente sem querer e que agora está presente, e quer que essa presença signifique alguma coisa real. Lorena olhou para ele por um momento. Ela vai precisar de mais exames, disse finalmente. O médico pediu com urgência. São caros. Marca, ele respondeu. Tudo o que precisar. Ela assentiu. Não com a facilidade de quem aceita ajuda sem peso, mas com a maturidade de quem entende que orgulho mal colocado é um luxo que certas situações não permitem. Heitor, ela disse quando ele estava prestes a ir. Ele se virou. Obrigada por ter ficado com o anel. Ele ficou parado por um segundo, e o que passou pelo rosto dele naquele instante era o tipo de expressão que não se descreve. Apenas se guarda. Era o mínimo que podia fazer, ele respondeu. Era o único jeito que eu sabia de dizer que não tinha desistido. E desceu as escadas. Lorena voltou para dentro. Encontrou a mãe ainda no sofá, com o olhar diferente daquele da manhã. Não mais o olhar de quem carrega algo indefinido, mas o olhar de quem acabou de pousar um peso que nem sabia mais que estava segurando. Sentou ao lado dela. Não disse nada. Sueli pegou a mão da filha. Sabe o que ele me disse? Sueli falou, depois de um silêncio comprido. O quê?
que a coisa de que mais se arrependeu na vida não foi não ter procurado mais. Arrependeu-se de não ter questionado quando ainda havia tempo. De ter aceitado uma resposta que não fazia sentido só porque veio de quem ele achava que tinha autoridade. Lorena ficou em silêncio, processando. E sabe o que eu pensei quando ele disse isso? Sueli continuou. O que, mãe? Sueli se virou para a filha, e havia nos olhos dela algo que Lorena só havia visto em momentos muito específicos ao longo da vida. Aquela clareza serena de quem encontrou o chão depois de flutuar por tempo demais. Que eu criei você para fazer exatamente o que você fez. Para questionar quando algo não faz sentido. Para não aceitar silêncio como resposta. A voz afinou, mas não quebrou. E que se eu criei alguém assim, então nada do que eu passei foi desperdiçado. Lorena abraçou a mãe. E daquela vez deixou as lágrimas saírem. Sem segurar, sem prende, sem a armadura que havia usado por tantos dias. Chorou ali, no sofá pequeno, com a cabeça no ombro de Sueli, enquanto a mãe passava a mão no cabelo dela com aquele ritmo antigo e constante, que era o mesmo desde que Lorena era pequena. Lá fora, a cidade da noite fazia seu barulho habitual, mas dentro daquele apartamento, algo havia se recomposto. Não do jeito que era antes, porque antes não era mais possível, mas de um jeito novo. Um jeito que havia sido construído sobre a verdade, sobre a coragem de uma filha que não aceitou silêncio como resposta, e sobre 2 anéis que esperaram décadas para finalmente estarem no mesmo cômodo outra vez. E faltava ainda uma última peça. Dirceu Vasconcelos havia confessado em palavras. Mas confissão sem consequência é apenas desabafo. E Lorena ainda não havia esquecido disso. A carta chegou semanas depois do reencontro. Não era esperada. Não havia sido pedida. Chegou num envelope simples, sem remetente impresso. Apenas um nome escrito à mão no verso, com aquela caligrafia de quem aprendeu a escrever numa época em que isso ainda era ensinado com capricho. Dirceu Vasconcelos. Lorena ficou parada no corredor do prédio segurando o envelope por um tempo antes de subir. Pesava pouco na mão. Mas havia aprendido nas últimas semanas que as coisas mais pesadas raramente avisam pelo tamanho. Levou para a mãe. Sueli leu sozinha, na cadeira de palha da varanda, enquanto Lorena esperava na cozinha fingindo arrumar o que já estava arrumado. Quando a mãe chamou, a carta estava dobrada de volta sobre o joelho e os olhos estavam secos. Mas havia neles aquela profundidade específica de quem acabou de processar algo que custou. Ele pede desculpas, Sueli disse. Só isso? Não. A mãe olhou para a carta, depois para a filha. Ele conta que quando o pai morreu, anos atrás, encontrou entre os pertences dele uma segunda carta. Uma que meu pai havia escrito para o pai de Heitor, pedindo que afastassem o filho da família deles, dizendo que nenhum Vasconcelos estava à altura de uma filha sua. Lorena ficou imóvel. Meu pai, Sueli disse com aquela voz que só sai quando a pessoa fala de alguém que amou e que já não está mais, do jeito dele, também tentou me proteger, do jeito errado, mas tentou. O silêncio que desceu era diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio de segredo guardado nem de dor represada. Era o silêncio de quando a história finalmente mostra suas camadas todas, e a gente percebe que raramente há um único vilão. Há pessoas com medos diferentes tomando decisões erradas ao mesmo tempo, em direções opostas, e no meio disso tudo ficam os que amam e não entendem por que o mundo insiste em complicar o que é simples. Dirceu diz que nunca soube dessa carta do meu pai até encontrá-la. Sueli continuou. Que quando encontrou entendeu que havia sido peça de algo maior, que o pai os havia usado a ambos. Ela dobrou a carta com cuidado. Não sei se isso muda o que ele fez, mas muda o tamanho do que entendo. Muda para você? Lorena perguntou. Sueli pensou por um momento honesto. Muda a raiva, ela disse. Não apaga, mas muda. Heitor soube do conteúdo da carta no mesmo dia. Lorena ligou enquanto descia as escadas, porque havia aprendido que aquele homem processava melhor as coisas difíceis quando tinha tempo para assimilar antes de ter que reagir na frente de alguém. Contou tudo. O pedido de desculpas, a carta do avô de Lorena, as camadas que ninguém havia visto. Do outro lado da linha, um silêncio longo. Então meu pai não agiu sozinho, Heitor disse finalmente. Ninguém age sozinho, Lorena respondeu. Essa é a parte mais complicada de entender.
Outro silêncio. Como ela está? Ele perguntou. E Lorena já sabia que quando ele perguntava assim, sem dizer o nome, era porque o nome carregava peso demais para caber no começo da frase. Os novos exames chegaram, ela disse. O médico quer conversar com a gente semana que vem. Juntos, se possível. Eu vou estar lá. Não era promessa elaborada. Era afirmação simples, do tipo que não precisa de reforço porque a pessoa que fala já decidiu antes de abrir a boca. Heitor, Lorena disse antes de desligar. Diz, o que você vai fazer em relação ao Dirceu? Uma pausa que durou o tempo exato de uma decisão sendo tomada. Já liguei para ele. Heitor respondeu. Na manhã depois que você me contou sobre o escritório. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Respirou fundo. Ele é meu irmão. O que ele fez não tem conserto. Mas o que acontece a partir de agora, cada um de nós decide. Lorena não respondeu imediatamente. Você concorda? Ele perguntou. Acho, ela disse com a honestidade de quem ainda está construindo essa resposta dentro de si. Que perdão não é apagar. É decidir que o peso do passado não vai mandar no peso do futuro. Exatamente isso, Heitor disse. A consulta médica aconteceu numa manhã de céu limpo. O consultório do médico de Sueli ficava no Centro Clínico IP. Uma sala simples, com 2 quadros nas paredes e uma janela que dava para uma árvore que havia crescido torta e ficado assim, bonita do jeito que era. O médico era um homem de fala pausada que havia acompanhado Sueli por anos e havia aprendido nesse tempo que ela preferia a verdade direta à gentileza disfarçada. Sentaram os 3 juntos. Sueli no centro, Lorena de um lado, Heitor do outro. Como se a geometria daquele momento tivesse sido planejada por algo que não era nenhum deles. O médico explicou. O tratamento novo que havia chegado, testado em centros maiores, com resultados que não eram garantia, mas eram possibilidade real. Possibilidade que dependia de recursos que Sueli, até semanas atrás, não teria como reunir no tempo necessário. Quando terminou, olhou para os 3 e disse, com aquela objetividade de médico que não adorna porque adorno não cura. Com o tratamento, temos razões concretas para acreditar numa estabilização significativa. Sem ele, o avanço seria inevitável e mais rápido. Sueli assentiu com a calma de quem já fez as pazes com a ideia de que o corpo tem limites, mas que ainda não chegou ao limite. E enquanto não chega, existe. Então vamos fazer o tratamento, ela disse, como quem decide o cardápio do almoço, com a mesma naturalidade com que sempre havia encarado os problemas que não podia evitar, olhando de frente, sem dramaturgia, com os pés no chão. Na saída da clínica, o sol batia no calçamento com aquela força generosa de manhã, que não sabe que o dia vai endurecer. Os 3 caminharam juntos em silêncio por alguns passos, e havia naquele silêncio algo que Lorena tentou encontrar palavras para nomear, e não conseguiu. Era inteireza. A sensação rara e frágil de que as peças estão, provisoriamente, onde deveriam estar. Heitor abriu o carro para Sueli. Ela entrou devagar, os movimentos mais cuidadosos agora, o corpo pedindo consideração que ela nem sempre dava. Antes de entrar, parou. Colocou a mão sobre a mão de Heitor que segurava a porta. Não disse nada. Ele tampou a mão dela com a outra. O anel de pedra âmbar de um lado, o anel de pedra âmbar do outro, os 2 anéis no mesmo espaço depois de décadas em mãos separadas. Lorena viu aquilo da calçada e teve que olhar para a árvore torta da janela do consultório para não desmoronar ali mesmo na calçada. Dias depois, numa tarde comum que não havia prometido ser especial, Lorena chegou em casa e encontrou a mãe e Heitor na cozinha. Sueli estava ensinando a receita do bolo de milho. Heitor estava de pé ao lado do fogão, com uma expressão concentrada de homem que passou décadas tomando decisões de grande porte e que agora estava com genuína dificuldade em entender a diferença entre uma colher rasa e uma colher cheia. Rasa, Sueli repetia paciente, com aquele tom que misturava instrução e bom humor. Rasa quer dizer que não pode transbordar. Eu sei o que é rasa, ele dizia, com uma dignidade que a situação não justificava. Então por que você colocou o dobro? Lorena ficou parada na entrada da cozinha, observando a cena. Havia algo naquilo que não cabia em nenhuma palavra que ela conhecesse.
Não era a cena que havia imaginado nos dias de pesquisa e de encontros e de confissões de escritório. Não era cinematográfica nem elaborada. Era uma cozinha pequena com um fogão velho e dois seres humanos discutindo a quantidade de fubá numa receita de bolo. Era real. E o real, descobriu Lorena, é sempre mais bonito do que o que a gente imagina. Porque o que a gente imagina é perfeito. E o que é perfeito não respira. Aquilo respirava. Ela entrou na cozinha, pegou uma colher e disse, com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, porque sempre pertenceu: "Posso ajudar?" Sueli e Heitor olharam para ela ao mesmo tempo. E os dois sorriram. Semanas depois, quando o bolo de milho já havia sido feito e comido e repetido, quando o tratamento havia começado e os primeiros resultados eram cautelosamente encorajadores, quando Heitor havia passado a aparecer com uma regularidade que a cozinha pequena havia aprendido a receber, Lorena estava de volta ao terraço Vilaré. Mesa 12. Taças alinhadas, lustres de cristal derramando luz dourada. Numa noite qualquer, tão comum quanto aquela que havia mudado tudo. Ela recolhia as taças com a postura de sempre, coluna ereta, passos silenciosos, presença que serve sem se impor, quando seu Aristides apareceu ao lado dela com aquele olhar de quem sabe mais do que pergunta. "Você está diferente", o velho Maitre disse, em voz baixa. "Estou?" Ela respondeu sem parar o movimento. "Mais leve", ele disse simplesmente. Como alguém que pousou alguma coisa pesada. Lorena parou por um segundo. Olhou para o salão inteiro. As mesas, as velas, os rostos de pessoas que tinham suas próprias histórias que ela nunca saberia. E pensou, sem querer, que aquela mesa 12 havia sido o lugar onde uma frase saiu antes de ser engolida, onde um anel foi visto por olhos que não deveriam conhecê-lo, onde tudo havia começado a se mover depois de décadas parado. "Pousei", ela confirmou, e voltou ao trabalho. Naquela noite, antes de dormir, Lorena abriu a gaveta do próprio quarto. Não tinha uma caixa de diplomas como a mãe. Tinha poucos guardados. Uma foto da infância, um bilhete antigo de Sueli, o cartão simples que Heitor havia lhe dado naquele corredor de vasos de planta sem glamour. Colocou o cartão junto com os outros guardados. Fechou a gaveta. E então ficou pensando, no escuro do quarto, naquilo que a mãe havia dito no sofá depois do reencontro, que se havia criado alguém capaz de questionar o silêncio. Então nada do que tinha passado foi desperdiçado. Lorena entendia agora o que isso significava de verdade. Não era consolo. Não era a frase bonita que a gente diz para transformar a dor em sentido. Era a observação precisa de uma mulher que havia olhado para trás, somado o que perdeu com o que construiu, e chegado a uma conta que não era zero. Era positiva. Porque dor que forma não é dor perdida. Silêncio que ensina a questionar não é silêncio inútil. E uma filha criada sozinha, num apartamento sem elevador, que um dia serviu água num restaurante de lustre de cristal e não engoliu uma pergunta que precisava ser feita, essa filha era a prova viva de que certas histórias não terminam onde a gente pensa que terminam. Elas esperam, com a paciência de um anel que fica no dedo décadas inteiras, atravessando tudo, guardando o que não pode ser guardado em palavras. Esperam pelo momento certo. E quando esse momento chega, numa noite qualquer, numa mesa qualquer, numa frase dita sem pensar, tudo que estava parado se move de uma vez. E nada, absolutamente nada, volta a ser como era antes.